Olá para você mais uma vez que me acompanha. Estou aqui com mais um assunto interessante para você que está no ensino médio, segundo ano, termologia, termometria. O que nós vamos ver aqui? Nós temos um exemplo sobre dilatação térmica, dilatação linear, tá certo? O que é dilatação linear? Quando você tem tipo uma barra, um fio, né, e você então vai calcular quanto que esse objeto, esse fio, essa barra vai aumentar ou pode acontecer de aumentar com o aumento da temperatura ou pode diminuir com a diminuição da temperatura, a variação do comprimento aí desse objeto. Eu tenho aqui esse exemplo que diz aqui assim, ó, uma trena de aço com 3 metros é aferida na temperatura de 20 graus centígrados. Aí a pergunta, qual será o seu comprimento a 40 graus centígrados? Nós temos também que colocar aqui, ó, aço, tá certo? Tem ali uma propriedade específica de dilatação, que é o coeficiente de dilatação linear de cada material. E o do aço tem o seu valor, que é 12, olha só. Nós temos aqui a representação do coeficiente de dilatação linear, e aqui, ó, 12 vezes 10 a menos 6 graus centígrados a menos 1. Cada material, o aço tem um, o alumínio tem outro, né, cobre tem outro, mercúrio tem outro. Nesse caso aqui do aço é 12 vezes 10 a menos 6 graus centígrados a menos 1. Vamos ver aqui então como é que se calcula a dilatação térmica linear. Nós vamos ter também a superficial e volumétrica. E antes de começar, quero pedir para você, vai lá no canal, dá o seu joinha, dá seu comentário, fala o que você está achando desse assunto, dos outros também relacionados a isso, e peça, diga aí o que você está precisando para a gente poder na próxima vez gravar o vídeo diretamente para você. A dilatação térmica tem 3 formulazinhas, tá? A dilatação linear, superficial e volumétrica. Vamos colocar aqui a formulazinha da dilatação linear. Nós temos aqui então L, que vocês têm que ter na sua mente que esse L é o comprimento final, tá certo? Ó, o comprimento final. Vamos fazer aqui um esboçozinho primeiro, depois a gente apaga. Então nós temos aqui a mesma barra. Eu tenho aqui o primeiro momento, que é o L0, que é o comprimento inicial dessa barra. E aqui nós temos também uma temperatura inicial, tá certo? Temperatura inicial. Depois o que? Eu vou ter um comprimento final com uma temperatura final. Houve uma variação de temperatura. No caso aqui estou dizendo que foi aquecido, porque ele aumentou. Poderia ser diminuído também o tamanho. Aqui é comprimento inicial, temperatura inicial. Comprimento final, temperatura final. E essa diferença aqui, ó, nós temos que a variação do comprimento. Como é que se calcula? Então a variação do comprimento é o comprimento final menos o inicial. Quando temos aqui o delta, variação do comprimento, é o comprimento final menos comprimento inicial. E na questão, um pouquinho maior aqui, e na questão da temperatura da mesma forma. Nós temos aqui na fórmula variação da temperatura, que nós temos então temperatura final menos temperatura inicial, tá certo? Daí, dá um printzinho nisso daqui, vamos usar mais para frente para colocar a fórmula. Então, essa aqui é a variação do comprimento, comprimento inicial, comprimento final, temperatura inicial, temperatura final, muito bem? Vamos então colocar a fórmula, e você tem que saber o nome de cada um desses elementos aqui dentro da fórmula, e a unidade dele também, para que você consiga colocar corretamente, observar ali, colocar os dados, para não errar na hora de resolver a matemática. A matemática é até simples, mas se você errar uma coisinha, pronto, já foi tudo errado, já perdeu todo o assunto. Vamos lá? Vou tirar isso daqui. Então, a equação matemática para resolver, a formulazinha para resolver a dilatação linear é essa daqui, ó. Comprimento final igual ao comprimento inicial, abrimos chave, número 1, mais o coeficiente de dilatação linear, abrimos parênteses, temperatura final menos temperatura inicial. Anotem aí direitinho, olha só, anotem para você sempre saber. Comprimento final, comprimento inicial, número 1, coeficiente de dilatação linear, que depende de cada material que está sendo utilizado, temperatura final menos temperatura inicial. E aqui então você vai ler o exercício, faça a relação de dados aqui, e daqui você passa para a fórmula para resolver sem problema nenhum. Vamos lá?
Então vamos ali, ó. Uma trena de aço com 3 metros. Com 3 metros. É aferida na temperatura de 20 graus centígrados. Qual será seu comprimento? A 40 graus centígrados. Então, ela é desse comprimento. Então, é o comprimento inicial. Então, vamos lá. Dados. Comprimento inicial. 3 metros. É importante você sempre colocar aqui a unidade, porque é o que representa realmente o que é. Sabemos que metros é de comprimento. Se você colocar outra coisa, não está mais falando de comprimento, tá certo? E olha só, observe as informações, porque esses exercícios aqui eles são resolvidos na unidade de metros e graus centígrados. Se não estiver em metro, você tem que mudar para metro. Se estiver em centímetro ou até em quilômetro, no caso de uma rede de transmissão elétrica que trata de quilômetros, você tem que deixar em metro. A temperatura, como existem vários exercícios, vamos ver um próximo, não está em graus centígrados, você tem que transformar para graus centígrados. Ou se a pergunta é em graus Fahrenheit ou Kelvin, você acha aqui a temperatura, né? Vamos também ter exercício aqui para você encontrar temperatura final ou inicial. E você tem que depois fazer a transformação, conforme nós já vimos em vídeos anteriores. Então vamos lá, continuando. A temperatura de 20 graus centígrados. É a primeira temperatura que aparece, estava a 20 graus centígrados. Então ali é temperatura inicial, 20 graus centígrados. Aí a pergunta, qual será o seu comprimento? Qual será o seu comprimento, que é o comprimento final, então, quando ela for utilizada, né, a 40 graus centígrados. Então nós temos aqui a temperatura final, 40 graus centígrados. Todos nas suas unidades, marcando aqui quem é quem, e observa. Então está em metro, está em graus centígrados, não precisa transformar nada, não precisa mudar nada. Você simplesmente vai colocar aqui dentro da fórmula e resolver a sua matemática. Cada um, lembre-se, cada um no seu devido lugar, ó, direitinho, não vai ter problema nenhum. A pergunta é o comprimento final, então deixamos ele aqui, ó. Comprimento final é igual ao quê? Comprimento inicial, 3 metros. 3, não é? Aqui na fórmula não precisa colocar as unidades. Continuando, 1 mais o quê? Mais o coeficiente de dilatação linear. Aqui, ó, 1, 12 vezes 10 a menos 6. O grau centígrados a menos 1 também não precisa colocar, porque é a unidade que identifica que isso aqui é um coeficiente de dilatação. Aqui nós temos então a temperatura, você pode subtrair separado e colocar já o resultado. Então aqui vamos colocar aqui, vamos resolver tudo junto. 40 menos 20, né? Temperatura final menos temperatura inicial. 40 graus menos 20 graus. Muito bem? Pronto, gente. É só resolver aqui a matemática. O que acontece é que muitos se perdem nesse ponto porque já esqueceu como se trabalha com parênteses, como se trabalha com colchete, esqueceu como se trabalha com potência de 10 e assim sucessivamente. Mas nesse caso aqui vamos fazer passo a passo para você relembrar isso daí, tá? E tirar todas as suas dúvidas. Continuando aqui na pergunta, primeiro a gente resolve quem? Quem está entre parênteses, não é isso? Vamos lá, vamos deixar o resto quieto. 3, aqui, número 1, mais 12 vezes 10 a menos 6, vezes, porque aqui nós temos sinal de vezes, né, de multiplicação, não está negativo nem positivo, então é multiplicação. Tá? Se tivesse divisão, também estaria ali o sinal de divisão. Como não aparece, é multiplicação. Multiplicando o que sobrou aqui, que foi 20. E fechamos o colchete, não é isso? E agora nós fazemos o quê? Vamos resolver aqui dentro ainda, vamos resolver aqui dentro. Mas quem que eu faço primeiro? Eu somo esses dois aqui, eu multiplico, olha lá o que vem por ordem da matemática que a gente tem que fazer. Nós temos aqui adição, subtração, multiplicação, divisão. A gente resolve sempre primeiro multiplicação e divisão. Nesse caso aqui nós temos uma multiplicação. Vamos só resolver isso daqui primeiro rapidinho. Então vamos lá, repete o resto tudo. 3, aqui ainda, repete o número 1, mais essa multiplicação. Facinha, gente. Quando você tem um número multiplicando um outro que tem potência, multiplicação, você não se preocupa com a potência. Você multiplica os números e depois resolve a potência. Aqui não tem potência nenhuma, então você só vai repetir. Se houvesse potência, iríamos tratar desse assunto dessa potência. Fica para o próximo vídeo sobre notação científica. Vamos lá, então é 12 vezes 20. O que eu multiplico? O 12 vezes o 2 e acrescento o 0. 12 vezes 2, 24, mais o 0 do 20, 40. E eu só repito aqui o vezes 10 a menos 6. Certo? Mais nada do que isso, gente. Tá? E agora o que eu faço? Eu vou somar o 1
com o 240? Eu não posso. Dessa forma que está aqui, eu não posso. Eu poderia se eu eliminar essa potência. Por quê? Se você olha assim, 1, claro que é menor do que 240. Mas se você olha assim, 1 e 240 vezes 10 a menos 6, 1 é muito maior, não é? 1000 vezes maior do que isso daqui. Porque a vírgula vai ter que voltar para cá 6 casas. Mas vamos fazer aqui então a multiplicação distributiva. Tem outras maneiras. Quer subtrair isso aqui primeiro, multiplicar depois? Não tem problema. Tá? Mas vamos fazer aqui essa propriedade distributiva. O que é? Esse 3 aqui está multiplicando tudo que está aqui dentro. Então vamos multiplicar por aqui e por ali. Tá certo? Vamos aqui, ó. Repete aqui a pergunta. 3 vezes 1, 3. Mais 3 vezes 240. Quanto é que dá? Vamos fazer aí? Tá? Isso mesmo. Dá 720. Como é a multiplicação do 3 vezes 240, o 3 não tem nenhuma potência, o 6 eu não modifico, eu só vou repetir. Essa é a vantagem de você fazer a multiplicação com potência de 10. Esse daqui não tem potência nenhuma, eu multiplico e repito o 6 lá. Tá? Multipliquei então 3 por 240, 720. E a potência de 10 eu só repeti, tá certo? Só repetindo, sem acrescentar mais nada. E agora vamos resolver isso daqui então. Como é que eu vou somar? Eu não posso somar 3 no 720, porque não é o número 720. É o número 720 elevado à potência menos 6. Então eu tenho que eliminar essa potência aqui para poder conseguir fazer a soma. Como é que eu faço isso? Então olha só, vamos ver aqui. Ó. Tá? O número que não tem, eu vou simplesmente mexer na vírgula aqui para poder eliminar esse menos 6. Como é que eu faço? Número que não tem vírgula, o número inteiro que não aparece vírgula, onde que ela está? Lembra? Ela está aqui, ó, no final. Todo número que não tem vírgula, ele está no final. Depois, à direita do número, do último número, está a vírgula. E aqui eu tenho o quê? Menos 6. Como é que eu vou eliminar esse menos 6? Eu tenho que passar a vírgula para cá, até chegar aqui no zero. Então, eu vou aumentar, tá certo? O zero aqui é maior, muito maior que o menos 6. Porque pela reta dos números inteiros, então eu tenho aqui o zero, para cá positivo e para cá negativo. Quanto maior o número para lá, menor ele é. Tá certo? É isso que você tem que relembrar aí na matemática que você já estudou. Só para você ver aqui, então, ó, fazendo aqui 720 vezes 10 a menos 6, 720 vezes 10 a menos 6, eu vou passar a vírgula 6 casas. Está aqui no final. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, fica 0,000720. Eliminei a potência. Tá certo? Eliminei a potência. Então, eu tenho aqui 0,000720. Agora, eu posso somar aqui com o número 3. Como é que soma um número com outro que tem vírgula? É só colocar vírgula embaixo de vírgula. Já lembrando vocês aqui, ó, número que não tem vírgula, a vírgula está após ele, está à direita dele. Então é só colocar aqui vírgula embaixo de vírgula, tá certo? Então aqui, ó, só colocar aqui o número 3, vírgula, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Quantos zeros você quiser, porque nós estamos vírgula embaixo de vírgula. Lembre sempre isso. Se você vai somar um número decimal com outro qualquer, decimal ou não, você tem que saber onde está a vírgula desse e a vírgula do outro, colocar vírgula embaixo de vírgula, tanto para adicionar como para subtrair. E aqui é só direto, né? 0 mais 0, 0, 2, 2, 7, 7 e 0, 0, 0 e aqui 0 mais 3, vírgula embaixo de vírgula. Pronto, gente. Vírgula embaixo de vírgula. 720. O último zero de 720 você pode desconsiderar, porque se numa calculadora você digitasse esse número aqui, 0,000720, quando você aperta no sinal de igual, o zero, o último, desaparece. Só sobraria 72. Então o resultado aqui é o que? Comprimento igual a 3,00072. Esse é o valor do que nós encontramos. Mas nós encontramos o quê? Não esqueça nunca, isso daqui é comprimento. Comprimento final dessa trena saindo de 20 graus para 40 graus. Então o que eu tenho que colocar aqui? Comprimento. Comprimento é em metro. Tá certo? Ó.
Metro, não esqueça nunca disso, a unidade na física você tem que colocar, porque essa unidade é a que vai mostrar sobre o que você está tratando. Se eu coloco outra coisa aqui, já não é mais comprimento. Então, o objetivo da pergunta, qual é o comprimento, não será alcançado se você não colocar a unidade metro. Então está aqui esse exercício resolvido passo a passo para você. Então entra aí, dê seu joinha, compartilhe, comente, tá certo? Comente. Se você ainda ficou com alguma dúvida, faça seu pedido, diga o que você está precisando. Um exercício desse tipo aqui com algumas coisas diferentes.